quando eu entendi que eu estava estagnada no meu trabalho e aquele ciclo já estava encerrando. Nessa jornada, eu fui me preparando para que, na transição de carreira, eu entrasse para o mundo empreendedor e eu levasse esses conhecimentos às pessoas. Eu aprendi que as pessoas não se resolviam financeiramente por questões comportamentais. As pessoas não têm educação financeira, não têm organização financeira, porque isso é uma mentalidade. Então, quando eu estava lá trabalhando nas instituições, no mercado corporativo, eu me preparei para que eu pudesse, então, ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas financeiras através delas entenderem que os comportamentos, a mudança de modelo mental que está lá registrada, essas crenças que a gente carrega, né? E sobretudo sobre dinheiro, sobre ser próspero, sobre ser abundante. Então, isso a gente traz dentro dos ensinamentos para que as pessoas consigam se libertar e ter a sua vida financeira organizada através dos comportamentos. É muito além, é estudar os comportamentos e ver o porquê que você faz o que você faz. É o olhar para dentro, buscar o autoconhecimento, entender esses comportamentos que te geraram essa desorganização financeira, que muitas vezes está conectado com a ancestralidade. Você vem com uma mentalidade de escassez lá dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus pais, e hoje a gente não precisa ser escasso. E escassez não só financeiro, escassez de conhecimento, escassez de comportamento. Quando a gente consegue despertar isso nas pessoas, de que elas sim, elas podem e devem acessar o merecimento, se sentir merecedoras, porque nós já fomos favoritados por Deus, que nos permitiu estar aqui. E aí nós conseguimos, com a honra de pai e mãe, ser próspero e abundante, ter uma vida financeira saudável, cuidar dos nossos relacionamentos, olhar para os valores que a vida tem e fazer com que a vida seja leve e as pessoas despertarem o seu protagonismo. Você saia dos bastidores, que você deixe o vitimismo de lado e que você possa sim encontrar a tua melhor versão, sendo protagonista da sua vida, assumindo o comando, organizando os seus sonhos. Desde muito cedo eu saí de casa, muito jovem, e a primeira oportunidade que surgiu de trabalho eu agarrei como se fosse a minha salvação. Então foi no mercado financeiro, comecei a trabalhar como estagiária. Eu passei por 3 instituições, trabalhei 20 anos numa instituição, depois mais quase 13 anos na outra, e eu passei por os cargos de estagiária até gerente de agência. Poderia ter galgado cargos maiores? Poderia, mas eu abri mão muitas vezes pelos valores de estar com a minha família, ficar próximo, porque no mundo executivo você precisa estar muito ausente de família. Então eu abri mão disso para trabalhar sempre perto de minha família. E nesses 35 anos somados da minha carreira no mercado financeiro, eu percebi que eu gostaria sim de fazer algo além disso. Por quê? Muitos colegas adoeceram. O mercado financeiro, se a pessoa ela fica estagnada. Sai do mercado financeiro sem saber o que fazer. E eu comecei a programar a minha transição de carreira. Então, inclusive na minha mentoria, eu falo assim, ó, um dos fatores de você não estar bem financeiramente é não ter um plano B, ter mais do que uma fonte de renda. Eu comecei há 8 anos atrás a construir o meu plano B. E aí, quando chegou o tempo que, no meio de um burnout, no meio de uma fratura, desafios que eu encontrei nessa jornada, eu entendi que sim, eu poderia fazer diferente. Então esse ciclo encerrou, migrei, então fui fazendo formação de PNL, eu trabalhei como staff de um treinamento de desenvolvimento humano e foi aí que eu construí a minha jornada de treinadora comportamental. Então hoje eu entrego na mentoria Finanças Comportamentais essa questão da organização, da gestão e o gestão e liderança, o desenvolvimento do líder e sua equipe, baseado nos comportamentos. Eu sou analista comportamental, então eu entrego a ferramenta DISC, uma análise condevolutiva e uma outra ferramenta que ela é um pouco mais completa, que ela também tem uma devolutiva para a pessoa que contrata, ela tem uma devolutiva para a empresa que contrata. Então essa questão do comportamento, ela é muito importante porque é o perfil de cada pessoa e a partir daquele perfil você vai adequando ao cargo que ela vai trabalhar, que ela escolheu para si. Os meus olhos brilham quando eu percebo a transformação que eu consigo gerar para as pessoas, ativando dentro delas toda a potência que existe aí, para sair de um estado estagnado, criar uma possibilidade de ter um plano B, uma outra renda, soluções. Esse é o meu brilho nos olhos. E sobretudo quando eu estou bem, quando meus filhos estão bem, quando minha família está bem, isso me faz brilhar os olhos.
Sucesso para mim é fazer com que viva o meu propósito. Então, quando eu busquei o autoconhecimento, entender qual era o meu propósito, ao longo da minha jornada de trabalho, eu entendi que estar continuamente em atividade me fazia com que eu me sentisse uma pessoa bem resolvida comigo mesma. Então, esse caminho do autoconhecimento trouxe a possibilidade que eu conseguisse fazer a transição de carreira e empreender hoje no mundo digital, fazendo com que as pessoas cheguem até mim e encontrem a transformação através da minha metodologia, dos meus processos. A mensagem que eu quero deixar, eu encorajo as pessoas a olharem para dentro, buscarem a sua melhor versão, descobrir a sua essência e entender que uma liberdade, ela está conectada com o sucesso quando você aproveita a jornada. A jornada se faz ao caminhar, o caminho se faz ao caminhar, mas sobretudo é você ter a coragem de olhar para dentro. Então, se você me pedir qual é o caminho, qual é a saída é olhar para dentro e, acima de tudo, você assumir o comando da sua vida, sendo o protagonista da sua história.